ser uma troca de experiências bem legal. Então, a nossa live de hoje, o nosso encontro de hoje, a gente vai falar sobre gestão financeira tributária pessoal usando o aplicativo Planeja IR. Inicialmente, toda vez que a gente começa a pensar na questão dos tributos da pessoa física, a gente já remete à questão do desembolso. Então, a gente ouve sempre o pessoal reclamando, eu pago muito imposto, os produtos que eu compro têm muito imposto embutido, eu estou pagando muito imposto de renda. Embora pagar muito imposto de renda seja bom, né? Eu acho que é uma meta de todo mundo pagar mais imposto de renda, porque, consequentemente, a renda também está subindo. Enfim, então, o imposto, ele representa uma obrigação, e principalmente o imposto de renda, que é uma obrigação sobre a própria renda, sobre os ganhos que a pessoa tem, de forma geral. E a gente vai falar também que existe uma relação entre essa questão da gestão financeira pessoal e da gestão tributária pessoal. Bom, nós já falamos muito sobre essa questão da gestão financeira pessoal, já fiz várias lives. Hoje a gente vê uma preocupação muito grande na internet, nos meios de comunicação. Então, nós temos uma oferta muito grande de informações sobre gestão financeira pessoal de uma forma geral, finanças pessoais, orçamento doméstico. Existe até a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Tem um projeto de lei também, que é um projeto, acho que é 3515/2015, que ele já começa a preocupar com o superendividamento das pessoas, enfim. Então, acredito que a gente tem um arcabouço institucional e tem uma preocupação muito grande dos órgãos de controle das pessoas sobre essa questão de finanças pessoais. Do ponto de vista de investimentos também, né? Então a gente é bombardeado o tempo todo com essas informações aí sobre investimentos, oferta de curso, vídeo no YouTube, enfim. Bom, onde que situa a gestão financeira nesse contexto? É muito importante. A gestão financeira, como eu coloquei no slide aí, ela consiste em, basicamente, duas ferramentas da administração, que é o planejamento e o controle. Então, consiste no planejamento, na análise e tomada de decisão relacionada com a gestão do dinheiro. Orçamento financeiro, decisões de investimento, decisões de financiamento, a decisão tributária, a decisão de sucessão patrimonial. Eu compro uma casa ou eu alugo uma casa, eu troco de carro, eu coloco meu filho em uma outra escola, enfim. As decisões da carreira também, né? Será que se eu for para uma outra empresa eu vou ganhar mais? Qual o impacto que isso vai dar? Enfim. Todas as decisões que nós precisamos tomar com relação à questão do dinheiro, elas estão relacionadas à gestão financeira pessoal. O que eu penso? Eu penso que, para você ter uma gestão financeira pessoal que seja eficaz, a primeira coisa é ter o autoconhecimento. Se conhecer em todos os sentidos. O segundo ponto, estudar, ter conhecimento sobre... Não digo tudo, mas porque é impossível também uma pessoa ter conhecimento sobre tudo. Mas você estudar sempre sobre gestão financeira pessoal. Então, se você vai, por exemplo, tomar uma decisão sobre previdência privada, você precisa estudar sobre previdência privada. Se você vai tomar uma decisão sobre o financiamento de um veículo, você precisa estudar sobre financiamento de veículo. E o outro ponto é a disciplina. Eu tenho lido e tenho estudado um pouco sobre isso, tenho visto que um dos principais causadores desse descontrole, que a gente pode dizer de uma gestão financeira pessoal ineficaz, a própria falta de disciplina, a própria falta de autoconhecimento também. Então, acredito que essas duas coisas, o autoconhecimento e a disciplina, elas estão muito assim ligadas com a gestão financeira pessoal. Junto com o estudo, com o conhecimento, a gente consegue ter uma certa eficácia. Alguns estudos falam também que o conhecimento, quanto mais você caminha em termos de conhecimento, você consegue reduzir o risco que você tem no caso de investimentos, no caso de ter problemas com financiamentos, enfim. Então,
É basicamente isso aí. Mas o foco nosso não vai ser tanto esse hoje. Para que serve a gestão financeira pessoal? Eu acredito que é para a gente traduzir os nossos sonhos em objetivos e metas quantificáveis financeiramente. Então, uma viagem, uma casa própria, a própria independência financeira, a faculdade dos filhos, o intercâmbio dos filhos, trocar de carro, enfim, né? Ter uma qualidade de vida. Ou, por outro lado, a pessoa que está endividada, ela tem o sonho de sair daquele endividamento, começar a trabalhar para sair do endividamento, enfim. Então, eu acredito que todos os nossos sonhos, eles podem ser quantificados financeiramente. É claro que, pelo que eu já li também, não existe uma relação de causa e efeito entre a felicidade e o dinheiro. Com certeza não tem. Mas, pelo que eu vi, existe uma relação muito forte entre a infelicidade e a falta de dinheiro, a pobreza extrema, enfim. Então, nós trabalhamos para viver, para sermos felizes e para tentar atingir os nossos sonhos. E esses sonhos, eles podem ser quantificados aí em forma de objetivos, metas, e nós vamos usar estratégias para atingir isso aí. Ok? Então, nós temos muito material na internet, muito material impresso, muita coisa boa por aí que nos ajuda nesse sentido. Então, a gente vai definir estratégias e planos para atingir esses objetivos que nós queremos atingir aí. A outra função que eu falei, né, que a gente chama de função administrativa dentro dos estudos da administração, é o controle financeiro. Então, antes eu falei, olha, o que é uma gestão financeira pessoal? Ela é o planejamento, a análise, tomada de decisão. E aí depois vem o controle financeiro, que é o famoso fluxo de caixa que todo mundo tem, que fecha o mês. Então, o controle, basicamente, ele é a avaliação de resultado. Tem um professor famoso na contabilidade que ele uma vez falou esse conceito, nunca mais eu esqueci, professor Sérgio Díceres. Ele fala, gente, controle é avaliação. Então, a gente vai avaliar se a gente está conseguindo atingir as nossas metas, se a gente vai conseguir atingir o nosso sonho. E aí, se a gente estiver no caminho, beleza, vamos manter. Se não, a gente vai buscar outras estratégias para ajustar o nosso plano para buscar atingir o nosso sonho. Ok? Então, a nossa missão, então, aqui eu já estou fazendo uma comparação mais ou menos com a questão da administração, e na verdade é administração, né, gente? Não tem nem como a gente negar. Se a gente quer colocar uma cara de gestão em alguma coisa, então a gente vai abraçar todos os princípios da administração e da contabilidade também. Bom, qual que é a nossa missão, então? A missão de qualquer ser humano é ser feliz, é buscar a felicidade, viver bem. E aí, para isso, a gente vai saber usar o dinheiro. É aquela máxima. O dinheiro não traz felicidade completa, mas ele ajuda, ele vai nos ajudar. Ele vai nos dar uma certa sustentação para poder chegar nisso. Ok? Então, aqui a gente dá essa introdução sobre gestão financeira pessoal e passamos a falar um pouquinho sobre a gestão tributária pessoal. A gestão tributária pessoal, ela vai consistir também, mais ou menos, nos mesmos padrões da gestão financeira pessoal. Então, ela vai consistir em quê? No planejamento, análise e tomada de decisões relacionadas com a gestão dos tributos pessoais. E aqui nós damos o exemplo do imposto de renda pessoa física, que ele é um imposto que ele vai depender muito do que a gente tem de renda, do nosso planejamento. Temos outros impostos também, né, que a gente não consegue fugir muito deles, que é o IPVA, que é o IPTU, enfim, e outros impostos mais aí que não é o foco nosso aqui, tá? Então, o planejamento, a análise e tomada de decisão em cima dos tributos pessoais. E aí volta aquela mesma questão, ó. Bom, então, o que eu preciso ter, qual o arcabouço que eu preciso ter para fazer uma gestão tributária pessoal? Autoconhecimento, estudo e disciplina. Então, como, por exemplo, que eu vou fazer um planejamento financeiro pessoal aliado a uma gestão tributária pessoal se eu não sei nada de imposto de renda pessoa física? Aí eu vou ter que terceirizar esse trabalho, vou ter que ligar para um contador e falar, olha, contador, não sei nada, e
preciso do seu trabalho aqui. E aí o contador, como ele é especialista nisso, ele vai trabalhar, ele vai fazer, ou pode contratar um consultor, né? Lá nos Estados Unidos tem a figura do planejador financeiro pessoal, né? Que aqui no Brasil está tomando corpo também. Então, o planejador financeiro pessoal aqui, se ele for especialista também, ele pode. Um advogado, se ele for especialista, ele pode. Não é uma prerrogativa só do contador. E a gente vai falar depois sobre a obrigatoriedade aí, sobre as responsabilidades aí da declaração de renda, não agora. Nós podemos usar, então, as estratégias legais para reduzir o impacto tributário na pessoa física. Então, não chega a ser um planejamento tributário a nível de pessoa jurídica, né, que é mais complexo. Então, tem uma legislação mais complexa, você tem mais oportunidades. Eu nem sou especialista nessa área, né, eu deixo para os meus colegas que são especialistas. Mas eu andei estudando um pouco sobre o imposto de renda da pessoa física para chegar no aplicativo, e eu consegui ver pelas conversas, pelas reuniões, pelas leituras, que a gente... a metodologia, a forma de fazer a gestão, ela caminha mais ou menos igual. Ok? E aí está fortemente relacionado com a gestão financeira pessoal. O que me incomoda muito, o que incomodou muito esses anos? Então, você tem dois tipos de pessoas. Você tem aquela pessoa que ela é organizada, então ela não tem um impacto financeiro muito grande do imposto de renda, quando ele vai fazer a declaração de ajuste anual. Então, mesmo tendo saldo a pagar, a pessoa sabe mais ou menos que ele vai ter saldo a pagar, paga o seu imposto de renda tranquilo. Quando tem restituição também, ele vai usar a restituição para aplicar, fazer alguma outra coisa. Mas o que eu me deparei, e eu até conversei com os meus colegas do NASC também, é a quantidade de pessoas que, quando chega na época da declaração de ajuste anual, faz a declaração, dá saldo de imposto de renda a pagar, e a pessoa fica desesperada. Mas eu vou pagar esse monte de imposto aqui. E aí parcela o imposto em seis longas e suaves parcelas de imposto de renda corrigidas pela taxa Selic. E aí a pessoa reclama, mas eu estou pagando, e aí começa, o governo é ladrão e tal, esse governo é ladrão demais. Não, a pessoa ganhou, ela teve o rendimento, ela está pagando imposto de renda. Então, ótimo, se ela está pagando imposto de renda, é porque ela teve uma renda considerável, tá? Mas eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: a falta de organização financeira e a falta de conhecimento, que eu falei, a questão de estudar, saber sobre o imposto de renda, pode levar a esses casos, né? Assim, eu nunca fiz nenhum estudo, mas pelas observações empíricas, por conversar com alguns colegas, por conversar até com os próprios contribuintes, com alguns colegas que são da Receita Federal também, né? A própria vivência nossa aí do dia a dia. Então, essa questão de desconsiderar a gestão financeira e a gestão tributária, ela acaba causando um impacto financeiro, porque a pessoa não está preparada. Aí os bancos entram nisso aí também, né? Aí os bancos entram, aí o banco vira e fala assim, olha, eu te dou um crédito aqui para você pagar o seu imposto de renda. Ou, uma coisa que é muito famosa também, quando chega no início do ano, geralmente a gente está mais apertado, porque as despesas são mais altas, né? Impostos, IPVA, escola de criança, material escolar, etc. e tal. E aí os bancos oferecem a antecipação de imposto de renda para quem tem saldo de imposto de renda a receber, a restituir. E aí a pessoa tem que torcer, né, para que a declaração seja processada sem nenhum problema, que ele receba a sua restituição para poder pagar o financiamento. Na verdade, é um empréstimo cuja a garantia, né, é a restituição de imposto de renda, mas o banco não faz isso de graça, né, porque o banco é esperto. Enfim, mas é isso. A gestão tributária pessoal, ela está ligada a essa questão, está fortemente relacionada com essa questão da a gestão tributária ligada com a gestão financeira. Então, nós precisamos estudar sobre isso, nós precisamos conhecer, ter esse autoconhecimento e trabalhar isso aí no nosso dia a dia. Então, a gestão tributária está relacionada planejar e controlar as rendas, despesas pessoais, é crucial para manter o controle e evolução patrimonial
sem que a gente tenha esse desequilíbrio financeiro que eu acabei falando com vocês aí, ok? E a ideia é planejar-se antecipadamente, arcar com certos gastos no decorrer do ano, principalmente aqueles gastos que eles são dedutíveis, né, que a gente pode usar como planejamento tributário, pode fazer com que o tributo diminua consideravelmente, né, que esse impacto do tributo, que você mantenha o seu nível de renda, mas que você consiga, de certa forma, diminuir aí o impacto desse tributo. Então, é uma estratégia, ou são estratégias que a gente pode usar para poder diminuir esse impacto do tributo, ok? E aí a questão é essa, né? A gente ter um leão amigável, né? Chegar e abraçar com o leão e não ficar com raiva do leão, que representa o imposto de renda, quando a gente tem quando a gente vê esses impactos tributários aí, ok? Bom, então, gente, a ideia agora é a gente fazer uma simulação, né, com duas pessoas fictícias para planejarmos usando o aplicativo Planeja IR. Bom, então deixa eu contar uma historinha rapidinho para vocês aqui, como que nasceu esse aplicativo. Eu acho que uns 3 a 5 minutos eu conto essa história. Há muitos anos eu fiz uma planilha, e essa planilha eu acompanhava as minhas rendas mensais, as minhas despesas e tudo, justamente porque eu já tinha essa prática de fazer o controle financeiro e o controle tributário. E as duas planilhas, elas eram amarradas uma na outra. Elas eram interligadas, né? Interligadas, eu acho que é um termo melhor. Bom, aí eu pensei, poxa vida, eu estou conseguindo fazer a minha gestão tributária, a minha gestão financeira, e estou caminhando, estou vendo que as pessoas não estão conseguindo. Aí entrei em contato com uma colega, uma contadora muito famosa aqui em Montes Claros, uma pessoa que estuda muito, que é a professora Jaqueline, e fiz várias reuniões com a professora Jaqueline e queria montar o aplicativo. E ela achou a ideia legal e a gente foi conversando. Só que chegou num ponto que ela me falou assim, Geraldo, isso vai ficar muito complicado. Para quem entende bem de finanças, é ótimo. Para quem entende bem da área tributária, vai ser ótimo. Eu acredito que você vai fazer um aplicativo que os contadores eles vão usar. Mas aí ela me lembrou, né, que a responsabilidade de fazer a declaração de renda é do contribuinte, né? Enfim, voltei para casa um pouco triste, né, que tinha estudado muito, tinha feito várias reuniões, enfim. Aí depois eu fui em uma palestra do NASC e professor José Henrique, professora Regina, inclusive a professora Regina está até assistindo a live, um grande abraço, viu, Regi? Quando eles começaram a falar da questão das doações de incentivo, principalmente as doações para o Fundo da Infância e Adolescência, o professor chegava para os colegas dele, que tinham uma renda boa, que pagavam um imposto de renda considerável, e virava para ele e falava assim, por que você não doa para o FIA? Isso aqui não vai representar, um desembolso incremental. Bom, aí a pessoa virava e falava com ele assim, mas eu não sei quanto que eu vou pagar em imposto de renda. Aí, na hora, acendeu uma lâmpada assim na minha cabeça, eu falei, tá lá, olha, se ele tivesse um aplicativo simplificado, ele poderia lançar os seus dados, e aí ia ter uma previsão para ele, e ele iria saber mais ou menos quanto que ele pode contribuir aí com essas instituições, do ponto de vista das doações de incentivo. Aí eu falei, olha só, então, é isso. Aí eu fui para casa, pensei, e aí eu peguei a minha planilha, que era grandona, e reduzi. Fiz uma planilha reduzida, pequena, e comecei a trabalhar com essa planilha, e fiz várias reuniões, inclusive fiz reunião com a professora Regina, mostrei para ela a ideia, troquei umas ideias. Aprimorei e cheguei nisso aí, né? Cheguei no aplicativo, e aí a gente vai falar um pouco sobre ele aqui. Então, a intenção nossa, minha e do Ismael, é de a gente fazer a gente fez o aplicativo para ajudar as pessoas realmente que querem efetivamente fazer essa gestão financeira, fazer essa gestão tributária, pessoal, e que ele possa, ou ela possa, né, que ele ou ela possa também serem incentivados a fazer essas doações.
também, né, Aí depois a gente vai explicar como é que funciona a questão da doação, o próprio NASP também faz uma campanha muito legal sobre essa questão de doação, depois a gente pode até fazer um encontro virtual específico disso, mas a ideia geral é essa aí. Bom, então vamos lá, voltar aqui ao caso, gente. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então vamos lá, vamos simular. O que eu pensei? Eu pensei em montar duas situações fictícias. Então, chamei o primeiro aí de Antônio, servidor público, professor universitário federal, com dedicação exclusiva, tem 30 anos, ingressou agora no concurso, casado e tem um filho. Então, a renda mensal 10 mil, renda anual 120, a contribuição da Previdência aqui 713,10, aí a contribuição previdenciária aqui anual 8.857,20, o imposto de renda retido mensal, 1.580,27. Aí já está considerando os dois dependentes, enfim, já considerando a contribuição previdenciária também, né? E aí no ano ele vai ter R$ 18.963,24. Bom, não tem outras rendas, né, por ser dedicação exclusiva, ele tem despesas médicas, ele e os dependentes, ele, a esposa e o filho, né, no caso são dois dependentes, na ordem de 2 mil por mês, que dá mais ou menos 24 mil por ano. Paga a escola do filho R$ 500 por mês, que dá mais ou menos 6 mil por ano. Não faz planejamento financeiro ou tributário, e ele pretende aplicar em previdência privada e fazer doações de incentivo. Ele quer, de certa forma, aí, participar aí de alguma campanha de doação. O outro, Bernardo, ele é um profissional da área de saúde, 35 anos, seletista, trabalha em 2 hospitais e em uma faculdade privada. É um profissional da área da saúde, ele é solteiro e sem filhos. Então, no hospital 1, ele tem uma renda mensal de 3 mil, que ao ano dá 36, a contribuição previdenciária dele é 330 nesse, que dá 3.960, o imposto de renda retido, R$ 57,45, então aqui ele está numa faixa bem baixa de imposto de renda, por ano dá mais ou menos R$ 689,40, ele dá aula em uma faculdade, é um professor horista, né? Então ele tem poucas aulas, 2 mil de renda por mês, 24 ao ano, desculpa. A contribuição previdenciária 220, dá 2.640 ao ano, e aqui ele está na faixa isenta aqui do imposto de renda. E ele tem a renda a terceira renda dele no outro hospital, 4 mil de salário, 48. Aí aqui a contribuição previdenciária, 163,10 aqui, somando as outras duas lá, bate o teto, né, da contribuição lá do INSS, do regime geral de previdência. Aqui um imposto retido de 227,18 por mês, que dá 2.726,16 por ano, e nenhum dependente. Bom, além disso, o Bernardo, ele tem um ponto comercial que ele recebeu de herança, que o pai deixou para ele, tal, que está em nome dele. E ele aluga esse ponto comercial no centro de R$ 900. Então, ele tem uma renda aí de R$ 22.800 por ano. Tem despesas médicas na ordem de R$ 1.600 por mês, que dá mais ou menos R$ 19.200. Não faz planejamento financeiro ou tributário também e pretende aplicar em previdência privada e fazer doação de incentivo. Bom, aí são duas pessoas fictícias, né, com rendas diferentes, mas quase as mesmas rendas, né? Então, e com despesas diferentes também. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, a Receita Federal do Brasil, ela tem um site, que o site chama Simulador de Alíquota Efetiva. Nesse simulador de alíquota efetiva, eu já usava muito o simulador de alíquota efetiva e foi uma das inspirações que eu tive também. Só que esse simulador de alíquota efetiva, o que acontece? A gente pode fazer a simulação mensal e pode fazer a simulação anual também. A gente consegue lançar os rendimentos, as deduções, só que ele chega a um ponto que ele consegue nos dar apenas o imposto de renda devido.
ele não consegue calcular quanto que eu poderia aplicar, por exemplo, em uma previdência complementar, quanto que eu poderia doar de doação de incentivo. Ele é bom, mas acaba sendo um pouco limitado nesse sentido de subsidiar o processo decisório. Mas é uma ferramenta fantástica que a Receita Federal tem. Inclusive, eu até recomendo vocês usarem depois para fazer cálculos mensais, fazer cálculos anuais também, né? E para testar também, usa o nosso aplicativo e testa para ver se está batendo, se deu alguma diferença. Bom, então, pegando os resultados do Antônio, então eu peguei todos os resultados do Antônio, voltando aqui, então eu peguei lá. Aí aqui eu estou fazendo anual. Eu peguei a renda, as despesas, que é a contribuição da Previdência, a despesas médicas, a despesa com escola do filho, número de dependentes. E nós chegamos aqui nesse print que eu dei aqui da tela do resultado do Antônio. Então, vejam, olha só, o Antônio, ele tem um imposto de renda devido, já considerando todas as deduções, de R$ 11.301,24. Só que ele teve uma retenção, vamos voltar aqui para a gente lembrar, ele teve uma retenção de R$ 18.963,24. Infelizmente, esse simulador aí de alíquota efetiva da Receita Federal também, ele não dá essa oportunidade de lançar qual que foi o imposto de renda retido, então fica um pouco limitado também, né? Ele vai mostrar aqui quais são as faixas do imposto que ele está e calcula uma coisa interessante que é a alíquota efetiva. O que é a alíquota efetiva do imposto de renda? Ele vira e fala assim, olha, senhor contribuinte, apesar de seu rendimento estar na faixa de 27,5%, com as deduções que você teve, o seu saldo do imposto devido, você tem uma alíquota efetiva de 9,42, que é pegar esse valor aqui, ó, que é 11.301,24, e dividir pela renda tributável dele. Né? Então, a Receita Federal faz isso. Bom, vamos ver o Bernardo. O Bernardo, a gente lançando também todos os dados do Bernardo, todas as rendas, todas as contribuições à Previdência, como ele não tem dependente nenhum, é zero, lançando o gasto que ele teve com saúde, enfim, nós chegamos no imposto devido de R$ 17.904,45. E aí, aqui também não tem como a gente fazer aquela conta. Olha, ele teve de imposto retido, nas duas fontes durante o ano, R$ 14.488,89. Mas ele tem um imposto a pagar de 17. Então, vai dar aquela diferença. Ele vai ter que pagar, aí no caso, né, quase 4 mil a mais quando ele for fechar a sua declaração de renda, né, a sua declaração de ajuste anual no próximo ano. Então, ele tem que estar preparado para poder ter esse dinheiro aí para pagar. E aí, o Antônio é o contrário, ele vai ter restituição. Ele pode pegar essa restituição, comprar uma viagem, aplicar, sei lá, né, fazer o que ele quiser. E a mesma coisa aqui, né, vira e fala, olha, Bernardo, apesar de você estar na faixa de 27,5%, sua alíquota efetiva é 13,69%. Não, beleza, tranquilo. É uma informação legal, mas eu acredito que ela ainda é carente do ponto de vista de a gente fazer a gestão financeira e a gestão tributária. E aí nós entramos nisso, gente. Nosso aplicativo entrou nisso aí. Nós chegamos... esse cálculo, ele é um dos cálculos que nós fazemos também, né? Então, vamos lá. Bom, limitações. Dá apenas o imposto de renda devido anual com base nas deduções apresentadas de contribuição previdenciária, educação, saúde, pensão alimentícia, enfim, o que ele conseguir colocar lá. Aí aquela questão que eu já falei, né? Não consegue simular quanto poderia aplicar em PGBL, no caso que é a previdência complementar, né? Que dá para ele o desconto, que é o diferimento do imposto, e fazer as doações de incentivo também, que é muito interessante. Ok? Aí o contribuinte tem que fazer um cálculo à parte, ele teria que fazer esse cálculo à parte, que é aquela questão que eu falei com vocês lá, dos colegas e professor Zé Henrique, que não sabiam quanto que eles poderiam doar, né? Aí o cara ia ter que fazer uma estimativa, chutar,
enfim, aí fica ruim. Necessita somar todas as rendas e despesas e informar para simular. No caso do Bernardo, como ele tem 4 rendas, eu tive que pegar uma calculadora, então fazer uma planilha Excel, somar e depois colocar lá também. No nosso aplicativo, não, você pode somar cada renda e ele vai fazer o cálculo para você. Ferramenta boa, como eu falei, excelente, mas limitada para gestão financeira pessoal e fiscal. E, como eu falei também, não desconta o imposto de renda retido na fonte. Não dá para a gente ver qual que é o impacto tributário e financeiro, eu teria que fazer uma conta à parte, tá? Mas é um site maravilhoso, é um site muito legal. Tem essas limitações, né, também. Bom, então, aí nós olhamos para esse leãozão bonitão que tem aí, na minha opinião, é o animal mais bonito que tem, né? E eles pegaram um animal bonito para representar um imposto duro que a gente tem, né? Que é o leão forte. E aí você coloca as mãos na cabeça e fala, e agora, o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou resolver os meus problemas tributários, né? Brincadeiras à parte, então a gente apresenta para vocês aí o PlanejeR, www.planejr.com.br, é o hot site que a gente tem, né? O site que a gente usa, que está vinculado com o aplicativo, e o aplicativo veio para suprir essas lacunas aí, né? Tudo isso que eu falei com vocês aí, de a gente, em resumo, tentar aliar a gestão financeira pessoal à gestão do tributo, em especial ao imposto de renda pessoa física. Aqui, eu dei um print da tela aí da lojinha lá da Google Play, e nós estamos trabalhando para liberar também para iPhone, né, o sistema iOS. Eu acredito que talvez na outra semana a gente consiga colocar para quem tem iPhone usar à vontade aí, tá? Então tá aí. Entrem, baixem, coloquem comentários, críticas, sugestões, isso aí vai ser muito bem-vindo, gente. Isso aí, Ismael, obrigado. Ismael colocou aí o link para quem quiser baixar, tá? Reitero que é um projeto que nós não, inicialmente, a gente não tem pretensão nenhuma de ter nenhuma renda com ele, inclusive eu sou dedicação exclusiva com muito orgulho, com muita honra, sou servidor público, o Ismael também, servidor público federal, e nós queremos contribuir para, com uma sementinha, talvez um tijolinho aí nessa construção da educação financeira brasileira. Acredito que nós possamos depois aumentar isso para um projeto maior, vinculado à universidade, aos institutos federais também. E a gente pode ter algum ganho financeiro com isso aí, mas, assim, graças a Deus, nossa vida financeira, posso falar que ela está praticamente resolvida, e principalmente num cenário que a gente vê, né, tanta gente endividada, tanta gente que perdeu o emprego e tal. Então, eu agradeço todos os dias por isso aí, graças a Deus, e queremos dar a nossa contribuição, e estamos dando a nossa contribuição, tá? Então, é bom a gente falar isso, né, porque às vezes a pessoa acha, porque a gente vê tanta live, a gente vai participar de live, a pessoa apresenta um projeto bonito e tal, e aí depois lança umas obras para beneficiar a gente, vender um produto e tal. Aqui nós não queremos vender nada, gente, não queremos que vocês usem, divulguem o conhecimento, que eu acho que o maior ganho, o maior lucro, a maior satisfação nossa é alguém ligar, mandar uma mensagem, olha, o aplicativo serviu, consegui resolver minha vida, enfim, né? Não há dinheiro no mundo que pague isso aí, e a gente vai chegar lá, com certeza. Tá, então, sem mais delongas, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Bom, então aqui a cara do aplicativo, aí como eu não tenho nenhum aplicativo que dá para fazer essa interação de tela, mas eu tenho que estudar como é que eu faço isso. Aí o que eu fiz? Eu dei prints aí das telas do aplicativo e vou fazer a apresentação aqui com os prints. É um aplicativo simples, de fácil operação,
Então, nós temos aqui, né, baixou o aplicativo, não precisa cadastrar e-mail, não precisa cadastrar CPF, né? Nós não vamos capturar nenhum dado de nenhum contribuinte, de nenhum usuário, vai ficar dentro do seu próprio dispositivo. Nós não temos base de dados para poder pegar isso, né? E nem é nosso interesse, nós nem temos esse interesse, não. Os dados eles ficam armazenados no seu próprio aparelho celular e tem que tomar cuidado, né? Colocar uma senha no celular e guardá-lo direitinho, né? Porque se alguém pega o celular, então se alguém hackeia o celular, pode acontecer isso, de pessoa acessar, mas mas como se trata de uma ferramenta de planejamento e controle, eu acredito que não tenha tanto problema, não. O problema maior é o hacker entrar no seu dispositivo, entrar na sua conta, começar a fazer compras, né? Começar a pegar o número do seu cartão de crédito, fazer compra do seu cartão de crédito, enfim. Questões de segurança mesmo. Então, nós temos aí a parte de rendimentos, a parte de despesas, a parte do PGBL, a parte das doações, a parte da simulação e depois sobre o aplicativo. Bom, pegando os dois casos então, gente, os dados do Antônio. O Antônio é mais tranquilo, ele tem uma renda só. Então, naquela abazinha que eu mostrei de rendimentos, clica na aba de rendimentos, e aí nós vamos inserir a fonte pagadora. No caso aqui é a universidade. Aí, então, a gente vai ter os rendimentos tributáveis, né, recebidos da pessoa jurídica. Depois, a gente vai colocar aqui as contribuições previdenciárias que ele tem, o imposto de renda retido na fonte, e no caso, se ele tiver pensão alimentícia, paga na fonte também, né? Porque a pensão alimentícia, ela deduz da base de cálculo dos rendimentos tributáveis, desculpa. Depois, as despesas aí, pergunta, quantos dependentes possui? 2, né? Então, são aí os dependentes legais perante o imposto de renda. Despesas com saúde, que são dedutíveis, então 24 mil que ele teve. As despesas com educação. Um probleminha aqui que ficou faltando R$2 aqui, ó, mas Ismael já está resolvendo isso aí. Aí na próxima versão a gente já vai soltar, ok, mas aqui vai para o cálculo correto. Então, mesmo que ele tenha gasto, por exemplo, 6 mil, ele gastou 6 mil, mas o limite por dependente é 3.561,50, que é a dedução de educação por ano por dependente, né? É pouco, né? Então, a gente vê aí as escolas, né? Principalmente eu que tenho dois filhos na escola, isso aí é pouco, isso aí não é nem assim metade do que a gente está pagando hoje por um filho na escola. As escolas realmente elas estão muito caras, e aquela questão que nós temos cobrado muito da correção aí da tabela do imposto de renda, né? Para a gente não ser tão assim penalizado, tá? Mas isso aí não é um problema grande aí do aplicativo, não, tá? Então, é só lembrar que tem que existir esse limite aí de educação. Bom, aí com os dados iniciais do Antônio lançamos, aí a gente pede para poder fazer a simulação. Eu vou lá e clico na simulação. Então, o que a simulação nos dá? Olha, nesse caso aqui, a gente não falou nada em doação nem de previdência privada. Nesse caso, com base no que Antônio apresentou para a gente, em qualquer situação aqui, ó, dele tendo ou não a doação, tendo ou não o PGBL, ele vai ter um imposto de renda restituído de 7.662, que foi o cálculo que o site da Receita Federal não fez, porque ele tinha retido 18.963,24 e o imposto de renda devido de 11.324. Então, essa vai ser a restituição dele. E aí, olha só, o aplicativo, ele dá a resposta aqui, ó, sua alíquota de imposto de renda é 27,5 e a sua alíquota efetiva é 9,42. Beleza, né? Então, bateu lá com o site da Receita Federal. O investimento em PGBL ele não fez, então ele não vai economizar nada e também não doou nada, não vai ter impacto nenhum. Agora, como o Antônio é um camarada que quer fazer o planejamento financeiro e que quer fazer uma boa ação social, quer contribuir, o que ele vira e fala assim, não, beleza, eu vou então fazer uma previdência privada,
vou entrar na previdência privada e vou também fazer a minha doação de incentivo. Eu vou doar, fazer a minha doação aí pro FIA, pro Pronon, pro Pronas, enfim. Então, vejam que o aplicativo, ele não calcula, não joga automaticamente, desculpa, mas ele calcula, ele vira e fala assim, olha, Antônio, você pode doar até 14.400. Então, como a gente está no mês, a gente entrou agora no mês de julho, aí ele pega e vira assim, olha, se você quiser colocar mensalmente até dezembro, você tem que fazer aí aporte de 2.880, mas o seu limite é 14.400 para você aplicar no PGBL. Então, rapidamente, ó, nós temos basicamente três tipos de previdência complementar, que é o FAP, que é o Fundo de Aposentadoria de Programa Individual, que é o PGBL, que é o que é o Plano Gerador de Benefícios Livres, e o BGBL, que é o Vida Gerador de Benefícios Livres. O que é o PGBL, então? O PGBL e o FAP, eles são dedutíveis do imposto de renda. O VGBL, não. Na verdade, o FAP e o PGBL, o PGBL é o mais, o pessoal usa mais também, o PG ou o VG. Então, geralmente, quem vai fazer a declaração no modelo completo, que é o caso aqui, ele pode doar, ele pode aplicar, até 12% da sua renda tributável e abater isso na sua base de cálculo. Mas não significa que ele está ficando livre do imposto. Ele não vai ficar livre do imposto. Por quê? Porque ele está fazendo um diferimento do imposto. Ele diminui essa base de cálculo, essa renda tributável dele. E aí, quando ele for usufruir dos benefícios dessa previdência complementar, aí ele vai pagar o imposto de renda, dependendo se for a tabela regressiva ou se for a tabela progressiva, em cima do montante, não do rendimento, que o VGBL é em cima do rendimento. É diferente das aplicações normais que nós temos, né? Então, o que a Receita Federal faz? Ela dá um diferimento. Quer dizer, eu deixo de pagar um imposto de renda hoje, mas eu vou pagar lá quando eu for usufruir do meu plano de previdência complementar. Como que a gente consegue, então, ter um ganho financeiro disso? Pegar uma previdência boa, pegar um fundo bom, esperar que ele tenha um rendimento bom ao longo do tempo, né? Então, geralmente, a previdência privada é um investimento de longo prazo, né? No mínimo 10 anos. E aí, para eu ter um rendimento bom, para poder eu ganhar esse rendimento pulverizado ao longo do tempo e ir amortizando esse imposto, né? Então, quem faz o planejamento tributário, quem pode colocar no PGBL, aí é claro que cada caso é um caso, compensa, acaba sendo uma forma de a gente fazer o planejamento tributário. Tá? Mas, igual eu disse, cada caso é um caso, e uma coisa importante também que eu queria falar com vocês aqui, só pode ter esse benefício fiscal quem está vinculado a algum regime de previdência, ou regime de previdência próprio, né, que é igual ao regime nosso dos servidores públicos, ou então o regime geral de previdência. Por exemplo, se eu sou um profissional liberal, eu estou trabalhando, prestando consultoria, e não tem nenhum regime de previdência, aí eu não posso fazer esses aportes dedutíveis do PGBL. Eu até posso comprar o PGBL, ter um fundo PGBL, mas eu não vou poder usufruir aí desse benefício fiscal, tá? Então, é um conhecimento de fundos, né, que a Previdência, na verdade, é um fundo da parte de gestão financeira pessoal que a gente traz para a área de gestão tributária pessoal também, né? E aí você vai numa corretora, ou então em um banco, procurar, junto com o seu assessor de investimento, junto com o seu gerente de conta, qual seria o melhor PGBL de acordo com o seu perfil, idade, renda, enfim, né? Buscar aí, de acordo com o seu ciclo de vida, tá?
Aí seria uma outra conversa sobre essa questão da Previdência. Há uns 3 anos atrás, eu participei de um evento de economia, a gente ministrou um mini curso lá sobre a Previdência, foi muito legal, a gente discutiu sobre isso aí, e aí eu provei com dados para os meninos lá que se você pegar um fundo de Previdência bom, mesmo pagando sobre o total, sobre o montante, né, se você manter aí a longo prazo, ele acaba tendo rendimento superior do que alguns fundos que a gente tem no mercado, fundos normais, né, fundos de investimento normais. Enfim, mas é uma outra conversa para um outro ponto. Né, e aí eu chamo a atenção do que eu falei inicialmente, o conhecimento é muito importante, porque o conhecimento, ele diminui o risco. A partir do momento que eu não tenho conhecimento e vou no banco ou na corretora, eu estou sujeito ao que meu assessor me fala que é bom, que meu gerente fala que é bom, e talvez não seja bom para o meu objetivo. Tá? Então, muito importante isso aí. Bom, voltando aqui, sem mais delongas, né? Partindo da possibilidade que ele vai investir tudo. Então, eu vou colocar tudo em previdência privada e vou doar o que eu puder. Percebam que, quando ele faz a aplicação do PGBL, diminui o quê? Diminui a sua renda tributável, consequentemente, diminui o seu imposto de renda. E as doações, elas são baseadas no imposto de renda. Então, o que nós temos? Nós temos o FIA, que dentro do ano calendário eu posso doar até 6%. Né? Aí depois, quando eu for fazer a declaração de ajuste anual, se eu não doei, eu posso doar até 3%, né? Inclusive teve uma campanha grande agora também, né, pedindo preço para quem fosse entregar a sua declaração de renda para poder doar até 3%, mas ao longo do ano 6%, o PRONAS, que é o Programa Nacional de Apoio à Atenção em Saúde de pessoa com deficiência, 1% do imposto devido, e o PRONON, Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, olha só que legal, 1% também. Então, eu posso doar até 8%. Então, ele vira e fala assim, não, eu vou doar tudo, então. Então, o aplicativo já calcula, né? Se ele não tivesse colocado nada no PGBL, calcularia também, né? Então, o aplicativo faz isso também. E aí, nós chegamos aqui no resumo dos impactos financeiros aí do nosso amigo Antônio, do nosso colega servidor do Sistema Federal. Então, olha só, o que o aplicativo traz? Aqui a gente tem o resumo dos impactos financeiros, doações, PGBL, imposto de renda a pagar, imposto de renda a restituir. Então, em todos os casos aqui, ele tem imposto de renda a restituir. Vou começar de baixo para cima. Ó. Sem doação, sem PGBL, ele vai ter uma restituição menor. Sem doação com PGBL, já sobe para 11.600. Com doação, sem PGBL, já sobe para 8.249. E com doação e com PGBL, ele vai ter 12.209,29. É o que eu estava explicando esses dias para uma pessoa que é leiga nessa área. Falando, ó, a doação é como se fosse assim, ó, eu estou deixando de passar o dinheiro para o governo, e aí o dinheiro fazer essa volta toda para chegar até aqui, talvez não chegar até aqui nas instituições, né? Porque o dinheiro ele acaba passando por outros caminhos aí e não chega, realmente. Eu, ao invés de recolher o tributo, o que eu faço? Olha, eu vou dar o dinheiro para a instituição, para a minha instituição aqui, e vou aumentar a minha instituição. Então, é como se fosse assim, eu vou ter só um lapso temporal, que é o lapso entre eu doar o dinheiro e receber a minha instituição, que são ali meses, né? Se eu fiz tudo certo, eu posso cair lá no segundo, terceiro lote de restituição. E estou fazendo uma ação muito legal aqui para a minha instituição filantrópica, e estou deixando o dinheiro aqui na minha região, vai cuidar das crianças, do pessoal com deficiência, do pessoal com câncer, né? Então, é isso, tá? O quadro resumo nosso aqui também, então, a alíquota do imposto de renda 27,5%, aí a gente pega aqui qual seria a melhor situação aqui com doação e com PGBL, aí cai significativamente, então ele tinha um alíquota efetivo de 9,42
baixou para 6,12. Se ele aplicar no PGBL, ele vai economizar 3.960. Por quê? Porque ele tinha uma restituição de 7.662. Ele vai passar a ter uma restituição, né? Se a gente pegar, né, não considerar as doações aqui, 11.622, então, ou então 12.209,29 com as doações. Então, aqui, ele já tem esse dinheiro, ele já vê o dinheiro. É claro que é aquela questão que eu falei com você, gente. Não a Receita Federal não está sendo boazinha, não está deixando a gente pegar esse dinheiro e ficar por isso mesmo. Não, no futuro ele vai pagar, ok? Mas imagina, se ele consegue pegar esse dinheiro, trabalhar uma previdência legal, pegar uma previdência privada legal, um fundo bom, que consiga remunerar ele bem. Ele acaba, em menos de 10 anos, recuperando isso. Ele recupera o imposto que ele vai pagar lá na frente, tranquilamente. E outra coisa interessante também, né, que eu pensei junto com o Ismael e tal, a gente chegou nessa conclusão, olha só, a doação, no caso, se o Antônio ele for dar o total das doações, todas as doações dele para os 3 programas é 0,49% da renda tributável. É menos do que 0,5% do que a pessoa ganhou no ano todo. Então, é um argumento que a gente pode usar para falar para a pessoa, olha, 0,5% da sua renda você está doando, está fazendo uma ação social maravilhosa, e essa grana, ao invés de ir para o governo federal, ela está ficando aqui na região, e você está contribuindo aí para infância e adolescência, para os programas de inclusão aí do pessoal com deficiência, e para as instituições que cuidam aí dos nossos irmãozinhos que estão com câncer, tá? Esse é o resultado. Bom, e o Bernardo, a mesma metodologia, só que o Bernardo é o seguinte, ele é um camarada que trabalha muito, ele tem 4 rendas. Não digo que quem tem uma renda só trabalha pouco, tá? Mas ele trabalha muito em muitos lugares, a gente trabalha muito em um lugar só. Bom, então, aqui, lançando, então, do Hospital 1, Faculdade 2, Hospital 3 e o aluguel, e aí lembrando que nós também, eu não dei o print da tela aqui, mas eu lancei, então, quanto que ele tinha de retenção, de previdência, né, previdência oficial, quanto que ele teve de imposto de renda retido também. Dependente zero, não tem despesa com educação, despesa com saúde 19.200 no ano, outras despesas aí nada. Aqui, aquele resumo aí do Bernardo, ele sem doar nada e sem aplicar nada no PGBL, então bate efetivamente com aquela simulação lá da Receita Federal. Então, o nosso amigo Bernardo, ao invés de ter imposto a restituir, ele tem a pagar. Por quê? Porque ele teve retido um pouquinho, ele teve retido uns 3 mil e pouco. E o saldo dele de imposto devido foi 17.904. Então, ele vai ter que pagar esse complemento aí de 14.488,89, né, que não foi devidamente retido. Por quê? Porque ele tem uma renda que é isenta, né, isenta, que não tem retenção nenhuma, e ele tem aquele aluguel também, que ele recebe R$ 1.900. Se ele recebesse um pouco mais, aí é claro que ele teria que fazer o Carnê-Leão, né, que teria que fazer esse recolhimento aí desse imposto de renda, né. Aí, não é o caso aqui a gente discutir sobre Carnê-Leão, sobre imposto de renda mensalão, né, mas aí, no caso, ele está recebendo 2 rendas sem imposto. Na hora que junta tudo, então ele tem uma lá em 15, outra em 7,5 e 2 em 0. Na hora que junta tudo, vira 27,5. E aí ele vai ter que se virar, nos 30 para arrumar 14.488,89 para poder pagar de imposto de renda no ano que vem. Aí ele fica louco. Mas eu trabalho demais na saúde e tal, saúde precarizada e aquela coisa toda, e tem que pagar esse imposto? Tem, meu amigo, você tem que pagar esse imposto. Né? Mas aí o Planejr vai te ajudar a minimizar isso. Então, a alíquota 27,5% e a efetiva 13%.
15.69, que bateu exatamente com o programinha, com a página lá da nossa querida Receita Federal do Brasil. Bom, aí aqui, da mesma forma, dá uma perspectiva de quanto que ele pode aplicar em PGBL, como ele tem uma previdência oficial, ele pode ir para essa previdência complementar, e aqui traz também a perspectiva das doações. Aí, pensando que ele vai investir tudo, então, não, beleza, eu vou, então, não quero ter esse impacto tão grande de imposto de renda, não, e vou investir na previdência complementar, privada, e vou fazer as doações, sim, né? Falou que vai fazer as doações. Qual o impacto que isso vai dar? Bom, então, no caso do Bernardo, percebam, né, a gente pegando aqui de baixo para cima, ó, pegando aqui, ó. Na hipótese dele não doar nada, na hipótese dele não aplicar nada no PGBL, ele vai manter os 14 mil de saldo a pagar. Mas a partir do momento que ele começa a simular, olha, então se você colocar no PGBL, você já começa a diminuir, você já tem uma diminuição aqui no seu imposto de renda a pagar. Se você doar também, você acaba tendo uma diminuição aqui no seu imposto de renda a pagar. Então, você está tirando um pedaço do governo e está jogando aqui. Então, aqui, quando tem saldo a pagar, a gente consegue enxergar mais. Olha só, se ele investir no PGBL e se ele doar tudo que ele tem condição de doar, né, que seria os 8% sobre o seu saldo de imposto a pagar, ele parte de 14.488,89 para 9.085. Só o PGBL traz para ele uma economia de 4.316,40. Aí ele tem uma alíquota de 27,5% e a alíquota efetiva de 10,39%. Então, anteriormente, a alíquota efetiva dele era 13,69%. Então, a gente consegue aí, ele consegue abaixar quase 4% aí da sua alíquota efetiva. O PGBL vai trazer essa economia para ele e, por ele não ter tantas despesas dedutíveis em comparação com o Antônio, ele acaba tendo um percentual maior, mas mesmo assim, virar e falar, olha, você vai doar menos do que 1% da sua renda tributável, e essa renda, ela vai fazer muita diferença nos programas e nas ações que nós temos aí da infância, adolescência e os outros que eu falei, né, atenção à saúde da pessoa com deficiência e atenção oncológica. Então, gente, a ideia do aplicativo é essa, né? É um aplicativo simples. Na verdade, ele é uma calculadora que vai nos ajudar a tomar essas decisões financeiras e essas decisões aí tributáveis, né? Tributárias, desculpa, com relação à questão aí do imposto de renda pessoa física, tá? E qual que é a ideia? A ideia é a gente, igual eu coloquei aqui, abraçar o leão, mas mais que isso, a gente precisa domar esse leão, a gente vai transformar esse leão num gato manso. Essa aqui é uma foto do gato de uma amiga da minha filha, que chama Júpiter. Então, a gente vai pegar, né, e transformar esse leão aí, que todo mundo tem medo, que reclama dele, que xinga ele. Eu detesto esse leão da Receita Federal. Um gato. Gato todo mundo gosta. Todo mundo não, né? Mas, assim, a maioria. De um gatinho bonitinho, mansinho, alisa, né? E aí, esse gatinho está pensando aí no Planeje R, no aplicativo, que como o aplicativo facilitou, né, a vida de todo mundo, inclusive a vida dele. Bom, é isso. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco. É uma ideia, a gente dá a nossa cara à tapa. Tivemos essa coragem aí de lançar o aplicativo e falo com vocês que não é fácil fazer um aplicativo, por mais simples que ele seja. Eu estou labutando com Ismael aí há muito tempo a gente vem quebrando a cabeça em cima desse aplicativo aí, e estamos abertos a críticas, sugestões,
do